صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Imam al-Bukhari ele citou um hadith no livro dos horários da oração. Hadith Jabir ibn Abdullah, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no ano 74, 75, Abdul Malik ibn Marwan, que era o khalifa, ele colocou o Hajjaj ibn Yusuf, que era um dos tiranos. Ele era o líder de Medina e de Meca, ficou um ano mais ou menos. E ele atrasava as orações. E as pessoas perguntaram para o Jabir ibn Abdullah que o Jabir ele era um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que presenciava sempre aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocava em prática. Então Jabir, eles disseram para ele como era o horário que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava as orações. Ele atrasava ou ele rezava no começo das orações, ou como é que eram os horários que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escolhia as orações. E o Jabir ele narrou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam observava as orações, a oração do Dhuhr ao meio-dia. Então quando dava o meio-dia, o início da oração, e ele disse Al-Hajira é o tempo mais quente, ou depois que o sol se inclina, naquele momento o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava o Dhuhr. Isso significa que ele rezava no seu primeiro horário, ao meio-dia. E o Asr, Jabir está dizendo e o Asr antes que o sol amarelar. Então o sol ele estava forte ainda. Antes ele se amarelar, que o amarelar do sol é no final do Asr. Então Jabir ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezava o Asr antes do sol amarelar. Isso significa que é no primeiro horário do Asr. E o Maghrib ao pôr do sol. Ele não esperava escurecer. Quando se põe o sol, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele rezava o Maghrib, então no seu também primeiro horário. E o Isha às vezes praticava cedo, quando visse as pessoas aglomeradas. Se ele olhasse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o início do Isha é o início da escuridão da noite. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando via os seus companheiros que estavam aglomerados, todos estavam presentes, ele rezava o Isha naquele momento. E de vez em quando retardava ou praticava mais tarde, quando ele via as pessoas atrasadas. E passou um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou em relação ao Isha, que se a pessoa pudesse atrasá-lo um pouco, se isso não for para dificultar a situação da pessoa, então seria melhor ao primeiro terço da noite. Esse é o melhor horário do Isha. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando via que as pessoas todas estavam presentes, então ele rezava já no primeiro horário. E o Fajr, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele rezava quando o Jabir ele disse, e o Fajr na escuridão, quando havia um pouco de clareza da aurora. Isso significa que o primeiro horário da entrada do Fajr, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava também a oração do Fajr. Esse hadith nos mostra que todas as orações, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maioria das vezes, ele rezava nos seus primeiros horários, e às vezes o Dhuhr, como passou um hadith, quando o clima era bem quente, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam atrasava um pouco para refrescar. E o Isha, ele atrasava um pouco quando ele via que os seus companheiros estavam um pouco atrasados, porque se atrasar um pouco o Isha até o primeiro terço da noite, isso é melhor, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou no hadith. Mas se for no primeiro horário também, isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maioria das vezes, ele praticou nos primeiros horários, o Isha. E as demais orações, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou elas sempre no primeiro momento ou na entrada do horário da oração. É aconselhável que a pessoa pratique as orações naquele momento, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou hadith que as ações mais amadas para Allah é você praticar as orações no primeiro horário. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.